vai iniciar o penúltimo assunto da nossa disciplina. Na verdade, o título dos crimes contra a propriedade material, ele basicamente tem um artigo, né? Que é o artigo... Não, na verdade, ele tem dois, mas um é falando só sobre a ação penal. Então, nós só vamos ter um crime porque nós temos alguns artigos, né, que é o 185. É só o 185 que foi revogado porque muita coisa foi para a Lei 9.610, né, que é a legislação sobre direitos autorais, certo? Então, há crime lá. Então, muito conceito que a gente precisa, a gente tem que pegar nessa lei, na Lei 9.610 de 98. Então, tem muito conceito, tem coisas que saiu do Código Penal foram para lá. Mas vamos lá. Rapidamente a gente comenta sobre o artigo 184, que trata da violação de direito autoral, que no seu caput fala em violar direitos de autor e os que lhes são conexos, né? Então, por exemplo, para saber o que é direito conexo, a gente tem que ir na Lei de Direitos Autorais. Se você for na Lei de Direitos Autorais, você vai verificar que o que se refere a direitos conexos são, por exemplo, alguém compõe uma música, né? Então, ele é o autor da música, mas tem aquela pessoa que interpreta a música. Então, a interpretação da música é um direito conexo. É um exemplo de direito conexo. Então, o artigo 184 vai tutelar, né? Tanto o direito do autor e os que lhes são conexos. Então, nós vamos ter na modalidade simples, aí em relação, já partindo para os principais elementos, o núcleo é violar, né? Então, significa aí transgredir, infringir, ofender, crime de forma livre, então qualquer meio que se possa eleger para a prática dessa violação é idôneo a isso, né? Então, em regra, esse meio é comissivo, né? Então, pratica-se uma conduta em relação a, a essa violação, mas também não impede que a pessoa, tendo o dever de agir, não possa praticá-lo também de forma omissiva. Como objetividade jurídica, então, o bem jurídico tutelado é a propriedade imaterial, né, aquela propriedade intelectual, né, como, por exemplo, eu acabei de falar da composição de uma música, uma poesia, um texto, uma arte, uma pintura, né, uma escultura. Então, isso indica tanto em relação à questão da própria criação em si, né? Por exemplo, quem criou a pintura permanece com esse direito moral de criação, apesar dela poder ser vendida, e aí isso já passa a ser um direito patrimonial de quem compra a obra de arte, né? Então, não é porque, por exemplo, você compra uma obra de arte que você pode apagar, né, ali a assinatura do autor da obra e colocar a sua, né? Então, ele continua com esse direito moral. E em relação ao objeto material, aí temos que observar qual é a obra aí que se está violando, né? Como eu falei, pode ser uma obra literária, pode ser um livro, pode ser um quadro, pode ser uma obra, inclusive científica, né? Um programa de computador, certo? Então, a cópia de um programa de computador é uma violação de direito intelectual, né? De direito autoral.
Então, depende muito da obra aí. É crime comum que o sujeito passivo é o artista, né? Aquela pessoa que criou, né, ou a obra artística, ou o cientista, aquele que criou a obra científica, né? E, consequentemente, os seus sucessores, né? Então, desde que aquilo ainda não caia em domínio público, né, mesmo que o autor morra, os seus sucessores têm direito a preservar, né, e são titulares desse direito autoral. Um caso interessante sobre essa questão de direito autoral é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Então, se vocês pesquisarem isso no Google, só por curiosidade, o caso do Mickey. Então, o Mickey já ia cair, né? O desenho do Mickey já ia cair em domínio público e aí houve uma manipulação no Congresso para alterar o prazo para que para o domínio público, né? E aí evitou que a figura do Mickey caísse em domínio público. Para você ver como não é só aqui no nosso Congresso que há certo tipo de manipulação em benefício de algumas pessoas, né? Quanto ao elemento subjetivo é o dolo, né? Então, não há previsão da modalidade culposa, não havendo também nenhuma finalidade específica exigida pela norma, né? Então, o dolo aí é genérico, basta que haja a intenção da violação desse direito para que ocorra o crime. E o momento consumativo é com a efetiva violação do direito do autor, né? Então, basta que haja a realização da conduta, certo? Não há necessidade, o tipo penal não exige resultado, certo? Então, o crime é formal, ou como se chama, né, de consumação antecipada. Sendo permitida aí a tentativa, né? Então, tentativa se dá quando a gente consegue visualizar a fragmentação da fase de execução do crime, e no caso de violação de direito autoral, isso é possível também. Observem, né, com a redação do artigo 184, que nós vamos ter um parágrafo primeiro, né, que tem natureza jurídica de qualificadora, é quando a violação consistir na reprodução total ou parcial com o intuito do lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, né, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem a expressa autorização do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, né, ou a quem os represente. Então, aí nós vamos ter um pouco uma modificação de alguns elementos no parágrafo primeiro, porque nós vamos ter, apesar do mesmo verbo violar, em relação ao elemento subjetivo, nós vamos ter um especial fim de agir, que é lucro. Exemplo, esse pessoal que vende DVD pirata ou certas gráficas, né, que vendem cópia de livro, então eles têm finalidade do lucro. Então, nesse caso, a conduta é qualificada. Não muda nada em relação ao sujeito passivo, né, mesmo na conduta qualificada pelo parágrafo primeiro, mas nós temos aí um elemento normativo que seria essa autorização expressa do autor, né? Então, se o autor autoriza a cópia, obviamente, nós afastaríamos aí a conduta delituosa. Em relação ao parágrafo 2º, nós vamos ter que conduta equiparada à qualificadora do parágrafo 1º, né, que incorre na mesma pena do parágrafo 1º quem, com intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, aluga, introduz no país, adquire, oculta, tem depósito
original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito autoral do autor, de direito de artista, intérprete ou executante, ou do direito de produtor de fonograma, ou ainda aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma sem expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente. Então, é um tipo misto alternativo, né, pessoal, que tem uma série de verbos aí que, a depender do verbo que é eleito aí pela prática, nós podemos haver mudança na classificação do crime como crime instantâneo ou permanente, como é o caso de quem vende, né, a conduta é instantânea, mas quem tem em depósito, aí a conduta seria permanente. Em relação ao parágrafo 3º, nós temos uma outra qualificadora, né? Então, e aí é a utilização do uso de tecnologia, né? Para a disseminação de obras com violação de direito autoral. Então, quando a violação consistir no oferecimento ao público mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou a produção para recebê-la em tempo e lugar previamente determinado por quem formula a demanda com o intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso do autor, do artista, intérprete ou executante, do produtor de fonograma ou de quem os represente. Isso aqui, pessoal, é a conduta que melhor representa, né, aquelas pessoas que vendem IPTV, né, aqueles pacotes bem baratinhos, né, você paga R$ 25 e tem todos os canais da galáxia, né, em todas a qualidade possível do SD, HD, Full HD, 4K, né, de todos os canais. Isso você encontra facilmente na internet, né, eles vendem. Você compra por um mês um link, e aí, tendo uma Smart TV, você está liberado, né? Tenta punir isso. Acontece que aqui, né, os servidores normalmente não funcionam aqui dentro do país, né? Se vocês procurarem notícias recentes também sobre esses casos de IPTV, a Europa ela vem atuando de forma bem severa na perseguição das pessoas que praticam essa conduta. Então, quase que diariamente, porque eu assino canais de tecnologia, de notícias de tecnologia, e quase que diariamente eu recebo notícias de servidores, né, de distribuição de IPTV. Então, fecharam alguns na Espanha, fecharam na Europa em forma geral e recentemente fecharam um nos Estados Unidos. O parágrafo 4º diz que o disposto no parágrafo 1º, 2º e 3º não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito do autor ou os que lhe são conexos em conformidade com o previsto na Lei 9.610 de 98, nem a cópia de obra intelectual fonograma em um só exemplar para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. Esse parágrafo 4º ele era totalmente desnecessário, porque é só uma referência à Lei 9.610, dizendo que as exceções a essa limitação estão lá nessa legislação. Por exemplo, você compra um disco, né? Não sei nem se ainda vende disco, deve vender, né? E aí faz uma cópia para você. Você comprou, adquiriu e faz uma cópia só para você. Compra um livro e faz uma cópia só para você. Não tem intuito, tem que ser em um só exemplar, sem o intuito de lucro, né? E o uso é privado do copista. Por exemplo, você gosta muito de sublinhar livro, mas você comprou o seu livro e não quer sublinhar o livro, aí faz uma cópia e utiliza ele para poder ficar estudando, sublinhando. Isso não vai se caracterizar como esse crime, né? Porque a própria Lei 9.610
afasta algumas condutas, como essa, por exemplo. Então, analisando aí as elementares do parágrafo 2º, nós vamos ter que o núcleo do tipo, eu já disse que é múltiplo alternativo, nós vamos ter vários verbos, né, distribuir, vender, expor à venda, alugar, ocultar, ter em depósito, né, então, tendo na prática sido praticado mais de uma dessas condutas em um mesmo contexto fático, nós vamos ter apenas um crime, né, como eu falei, só observar que alguns desses verbos, né, levam à classificação do crime como instantâneo, como, por exemplo, vender, e alguns ao crime permanente, como, por exemplo, expor à venda e ter em depósito. Né? Então, esses verbos classificam o crime como permanente. O objeto material é o original, ou cópia da obra intelectual, continua sendo o mesmo do CAPT, né? E o momento consumativo vai mudar apenas porque nós temos outros verbos, né? E aí, mais uma vez, eu faço a observação, né? Então, nós vamos ter que os comentários que eu já fiz para o CAPT, fazendo a observação de que algumas condutas do parágrafo 2º vão classificar o crime como permanente, né? Exemplo, tem depósito, expor à venda. E temos também elemento normativo, assim como temos no parágrafo 1º, que é a questão sem a expressa autorização dos titulares do direito ou de quem represente ainda a expressão com violação do direito do autor. Então, por exemplo, fazer a cópia única, né, de algo que você comprou para uso próprio, não teríamos aí essa violação de direito do autor, logo afastaria a conduta da violação de direito autoral por um todo, inclusive com a qualificadora do parágrafo 2º. Em relação à qualificadora do parágrafo 3º, né, o fundamento dela, como eu já disse, é a questão tecnológica, né? Então, há uma facilidade hoje de se distribuir, de se piratear, o filme sai no cinema amanhã, hoje já está disponível na internet, né? Vai sair na semana que vem, lá na Praça do Ferreira já estão vendendo. Né? Então, nesse caso, a questão de utilização de rede de computador, né? E aí facilita bastante esse tipo de crime e, como eu citei, hoje é muito difundido por meio de pacotes de IPTV, né? Então, você compra ali, ao invés de fazer aquela assinatura das operadoras de TV por 200, 300 reais, você, com 25 reais, faz a assinatura de todos os canais da Via Láctea, né? Em todos os formatos, como eu acabei de falar. Eu não estou fazendo propaganda para o crime, não. Só estou dizendo que há facilidade. Se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar facinho, facinho, dezenas de pessoas vendendo esse serviço. E funciona, viu? Então, o fundamento desse parágrafo 3º seria essa facilidade, né, da questão da utilização de redes de computadores, sendo que o objeto material não muda em nada no que a gente já acabou de falar desde o caput, certo? Então, continua sendo a obra intelectual, a interpretação, a execução, o fonograma. E o parágrafo 4º, né, pessoal, como eu disse, ele é meio que inútil, né? Então, a primeira parte do dispositivo não serve para nada, como eu falei, a Lei 9.610 vai tratar do que está no parágrafo 4º de forma integral, então, o artigo 46, 47 e 48 da própria Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, já define essas exceções, certo? E a segunda parte do 184
parágrafo 4º é também desnecessário, né? Pois se a cópia de um único exemplar, né, para o copista, né, aquele que adquiriu o direito, né, de propriedade da obra, não não é crime também, né? Então, o 184 está aí só para indicar que você tem que ir lá na lei 9.610, né? Então, é de uma inutilidade gritante. E aí, pessoal, eu trago para vocês só os dispositivos da lei 9.610 a que se refere o parágrafo 4º, né? Então, o artigo 46 vai dizer que não constitui ofensa a direitos autorais. Aí, a reprodução na imprensa diária ou periódica de notícia ou de artigo informativo publicado em diários ou periódicos com a menção do nome do autor, se assinados e da publicação de onde foram transcritos. Ou seja, a publicação de jornal indicando as referências. Em diários ou periódicos de discursos pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza. Então, se tem natureza pública, né, então não viola direito autoral. De retrato ou de outra forma de representação da imagem feita sob encomenda, quando realizado pelo proprietário do objeto, encomendado não havendo a oposição da pessoa neles representado ou de seus herdeiros. De obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que reprodução sem fins comerciais seja feita mediante o sistema Braille ou com um procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Observe, isso aqui é o que não constitui crime, né? O que aparentemente vai se encaixar no artigo 184, mas que o artigo 46 da Lei 9.610 exclui, certo? Como crime. Aí vem o 2, a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro, né? Então, copiar trechos de um livro, né? Então, é isso que está tratando esse segundo. Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagem de qualquer obra para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para fins de atingir, indicando-se o nome do autor e da origem do fato, ou seja, meio de comunicação, né, de trechos de obra, para estudo, crítica, polêmica, desde que fazendo-se a referência. Então, por exemplo, quando você está escrevendo o seu trabalho de conclusão de curso, a monografia, é autorizado que você use trechos de obra, de livros, de autores, né? Mas você vai ter que obrigatoriamente fazer referência, sob pena de seu trabalho ser considerado plágio, né? Então, isso a gente como orientador, a gente tem o maior cuidado, tanto a supervisão de monografia, né? Então, submete a um software que analisa se há a indicação de trechos de autores sem a referência. E aí depois nós, que somos professores orientadores de conteúdo, a gente orienta quanto à correção desses problemas. O apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem ela se dirigem vedar a sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem as ministrou, né? Então, não se pode, por exemplo, pegar o material que é produzido pelo professor para venda, né? Eu já vi isso na universidade, né? Mas você pode muito bem pegar o material que é fornecido pelo professor para estudo, né? Afinal de contas, é esse que tem o propósito, né? Aí vem a utilização de obras literárias, artísticas, científicas, fonogramas de transmissão de rádio e televisão em estabelecimentos comerciais, exclusivamente para demonstração à clientela, desde que esse estabelecimento comercialize um suporte ou equipamento que permitem a sua utilização. Então, aquelas lojas de disco que tem disponível fones para você ouvir
trechos das músicas, né? Então, é disso que está tratando aí o inciso 5. A representação teatral e a execução musical, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo qualquer caso, em qualquer caso, intuito de lucro. Por exemplo, vez por outras, um professor de penal ou de processo penal faz um júri simulado e, às vezes, de obra literária, né? Por exemplo, o caso Capitu e Bentinho, né? Mas aí já está em domínio público, né? O caso dos exploradores de cavernas, né? Então, aqui a questão é a representação no ambiente de ensino ou, se for, familiar, né? Utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. Então, no caso, a utilização como meio de prova, né? Por exemplo, em um processo. E a reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objeto principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos artistas. Ou seja, a produção de obras com trechos de outras obras, né? Desde que essa nova obra não se aproprie, né, do conteúdo da obra original. E aí o artigo 47 vai falar que são esses artigos, né, 46, 47, 48, é só para demonstrar a inutilidade do parágrafo 4 do artigo 184 do Código Penal, né, pessoal? Que são livres das paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Ou seja, paráfrase é você escrever o texto, né, com outras palavras, né? Então, são livres. E as paródias, né, são normalmente tem fundo cômico, né? Mas desde que não implique, por exemplo, a zombaria da própria obra original, né? Eu posso, por exemplo, usar o ritmo de uma música para fazer uma paródia, desde que a paródia não seja a própria música. Isso seria um exemplo. E o 48, as obras situadas permanentemente em logradouros públicos podem ser representadas livremente por meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimentos audiovisuais. Então, por exemplo, estátuas, né? Que aqui é muito pobre em relação a isso, né? Em Fortaleza, você não tem muita obra em logrador público. Algumas, se você for em algumas praças, talvez encontrem bustos, né? Então, é disso que está se tratando, né? Com isso, a gente encerra esse último tópico, né? Que seria crimes contra a propriedade intelectual. Como eu falei, só tem praticamente esse artigo. Como eu falei, pessoal, nós vamos fazer uma atividade referente à nossa matéria anterior. Então, a atividade é no Socrative, né? Então, para quem não... A Ana comentou que é verdade, mas só tem em português filhos. Só ficou sabendo. Eu também, eu comentei a história do IPTV, tu tá comentando, Ana? Eu também só ouvi falar, não é que eu use não, certo? Tem alguns, né, que eu ouvi falar, né? Mas... e às vezes a gente testa, né, para saber se funciona mesmo, né? Só para isso. Não é porque a gente vai fazer o uso do que é errado, né? Nem compra filme, né, desse pirata, né? A gente vê, certo? A gente vê por aí o povo fazendo, né?
Pessoal, só para quem não lembra, Socrative Student, eu vou escrever aqui no chat o nome da sala, já está disponível para vocês. Aí eu vou fechar aqui o nosso. Vou acompanhar pelo. Professor, Oi. mas tem que fazer agora ou tem, sei lá, algum prazo? Não, eu vou disponibilizar a partir de agora, né? Certo? Hum, Então, vou deixar até o final da tarde, beleza. beleza? Eu não deveria fazer isso, não, né? Porque eu fazendo isso, eu estou dando a oportunidade daqueles que abandonam, né? A, aqui a gente fazer também, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá até o É, final da professor, tarde. mas pensa pelo lado positivo. Aí semestre que vem você não tem que estar com nenhum de nós. Eu não tenho que estar, por quê? É, porque aí todo mundo passou. Não, mas aí eu quero estar com vocês, porque eu tenho disciplina de penal 3 também. Ah, tá. Mas não, mas final 2 não vai estar. Tá É um certo. semestre a menos aturando a gente. Tá, beleza, então. Pois vai estar disponível lá até o final da tarde, tá bom? Eu vou encerrar Beleza. aqui nossa conversa por hoje.